do nosso país. Portanto, com os meus agradecimentos e o meu respeito, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Luciano, para o senhor passar o slide. O senhor quer usar esse? Não precisa não, eu vou aqui. Se quiser. Excelentíssimo senhor deputado Laércio Oliveira, trago aqui o reconhecimento de todos aqueles que fazem a associação pela sua presença permanente nos debates, nas sugestões que ali são desenvolvidas. Eu quero abraçar o doutor Felipe, quero reiterar aqui a nossa admiração pela atuação do Tribunal de Contas da União. Tenho tido contato com alguns dos membros dessa instituição e o nosso respeito pela competência, pela seriedade e pelo espírito público. Não trago nenhuma crítica, eu trago apenas uma análise e vou apresentar algumas sugestões que demonstram a realidade, acima de tudo, da minha região, que é a região Nordeste. O objetivo a ser alcançado por todos os agentes envolvidos na área de obras públicas é preço justo, obra concluída, sociedade atendida. Essa luta nós começamos, doutor Felipe, há mais de 10 anos, e nós tivemos a oportunidade de fazer 2 seminários no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e todas as duas esteve presente o doutor Benjamin Zinler e o doutor André Mendes. E esses seminários deram oportunidade a 2 cartilhas com sugestões que algumas delas rapidamente apresentarei aqui. Essa é a luta da ZEOP há 10 anos. São empresários micro, pequenos e médios que compõem o que nós denominamos séries B e C do ranking nacional da construção civil. Quer dizer, eu não vou abordar nenhum tema aqui relativamente à série A, até porque é uma realidade que eu conheço através de notícias, da imprensa e tal, e nossa realidade é totalmente diferente dessa realidade da série A. Eu acho que dá para entender a nossa classificação numa semelhança com o Campeonato Brasileiro, série A, B, C e D. Nós lá no Nordeste, em Sergipe, compomos a série B, C e D. A execução das obras dentro da normalidade é cada dia mais difícil, em função de vários fatores, e que muitas vezes terminam levando à paralisação das mesmas, o que invariavelmente implica em mais custos para a administração. As contratações de obras com preços aviltados talvez seja o maior de todos os problemas, pois as empresas, para evitar ter prejuízo na sua execução, terminam por comprometer a qualidade e muitas vezes não conseguem concluí-las, gerando uma enorme relação de obras paralisadas em todo o país, com prejuízos incalculáveis para a sociedade, tanto no aspecto do desperdício de recursos financeiros, como na não disponibilização dos serviços públicos, que poderiam ser oferecidos pela obra concluída. É importante destacar, igualmente, que quando o contrato perde o equilíbrio, antes de paralisá-lo, atrasa-se indefinidamente e deixa de pagar impostos, contribuições e encargos trabalhistas. Vivemos um caos completo. O atual modelo de execução de obras e fiscalização acabou, no nosso entendimento. Eu me recordo, na nossa planilha consta isso, na nossa cartilha, no século XVI, o engenheiro francês Sébastien Van Beau, ele fez uma carta ao rei de França. Ele era o engenheiro responsável pela Vauban, ele era o engenheiro responsável pela execução das obras do reino. E ele relatou, em cima de preços afiutados, de empreiteiros que têm prejuízos. E se você conseguir comparar a situação do Brasil de hoje, é pior do que a de 400 anos atrás na França. Então, isso é um dado que é importante haver uma meditação sobre eles. E qual é o primeiro problema e o principal? Orçamento que limitam preços. Então, é o seguinte, nós trabalhamos, estamos falando obras com recursos federais, que é o caso do TCU. Existem tabelas, acórdãos, que engessam a atividade da engenharia. Então, no passado,
você formava engenheiros de orçamento. E esses engenheiros aprendiam a fazer o estudo do projeto, a composição dos preços. Então, é o seguinte, eu, pessoalmente, com experiência de 48 anos no mercado, com a mesma empresa, em Sergipe, eu não acredito que nada funcione submetido à tabela de preços. Principalmente obras. Porque o preço de uma obra varia de acordo com o seu prazo de execução, varia de acordo com a sua localização, varia de acordo com a sua complexidade, com suas especificações. Então, o que é que acontece hoje? O órgão, e ele é obrigado a fazer isso, se não é punido, ele pega um quantitativo, muitas vezes errado. O TCU tem consciência de que os projetos são de má qualidade, porque no Brasil não há cultura de se pagar projetos bem feitos, como existe na iniciativa privada, e simplesmente aplica tabelas. E chega a um valor que tem que estar dentro do preço que o órgão achou. Porque há uma limitação de preço que não depende do TCU, está na lei. Quais são as consequências disso? Primeiro, essas tabelas não refletem, como eu disse, os verdadeiros custos de uma obra. Quando eu comecei minha empresa, 48 anos atrás, Laércio é menino, mas conhece um pouco da minha história, por viver na mesma cidade, havia os custos indiretos, que representavam no máximo 15% do valor de uma obra. Hoje representam 50%. E são custos que são adicionados frequentemente e que os órgãos públicos e as tabelas do TCU não absorvem eles. Eu vou dar assim um exemplo. Uma empresa hoje é obrigada a ter 5% de sua mão de obra de pessoal com deficiências. E para cada item é um processo e uma multa. Hoje nós temos de manter menores aprendizes. Nós temos de manter o pessoal da segurança, do trabalho, uma equipe, que mesmo que você termine a obra, você não pode demitir. Então, são custos que tornaram os custos indiretos muito grandes e muito maiores do que foram a vida toda. E que as tabelas não, os acordos com as tabelas, pelo menos para as obras da série B, C e D, não estão captando. Né? Então, quais são as consequências? Obras abandonadas, quando concluídas sem prazo de conclusão, a qualidade é péssima. Eu vou dar um exemplo da BR-101 em Sergipe. Tem um trecho de 100 quilômetros, o deputado deve passar lá com frequência, de Aracaju para Apropriar, começou há 30 anos a duplicação. E não acabou ainda, porque tem várias intervenções, várias paralisações, várias fiscalizações. Então, é o seguinte, é preciso que se diferencie preço de custo. Muitas vezes, um preço se inicia adequado, mas ele está tão amarrado a tabelas, a acordos, que transforma num custo mais elevado. Acabou a engenharia como eu disse, acabou a engenharia de orçamento. Hoje ninguém mais orça uma obra, ninguém mais estuda uma obra, ele simplesmente tem um SINAP, um ciclo, lá em Sergipe tem uma tabela próprio Estado, e adiciona os percentuais estabelecidos pelo TCU. Em lugar nenhum do mundo isso funcionou, com todo respeito à competência e seriedade. Não existe diferenciação, como eu estou dizendo, entre preço e custo. Então, o que é que existe hoje? Gasta-se 2 milhões na busca de economizar 100 mil. Então, há qualquer divergência, qualquer coisa, não chega nenhum órgão federal para intermediar ou para mediar aquela divergência que possibilite que a obra seja concluída. Aí a obra paralisa e aí vem custos que não foram previstos. Por exemplo, Sergipe tem escolas que estão, não estou dizendo que seja pelo TCU, tem escola paralisada por não obedecerem às tabelas, às regras e tal, e que muitas vezes se gasta mais com o transporte dos alunos para prédios locados do que propriamente na reforma da escola. Então, é uma questão muito difícil. Sobre preço por simples comparação de tabelas. Isso é uma coisa que o TCU tem de repensar. Por exemplo, o TCU pega uma planilha com 200 itens.
Se tiver 10 itens acima da tabela, nós vivenciamos essa experiência, essa obra é considerada com sobrepreço. Né? E aí, a orientação que existe é reduzir aqueles preços para dentro da tabela. Só que os preços abaixo, eles não são elevados. Isso provoca um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E a tendência é a paralisação da obra. Então, isso são itens importantes. Existe só uma preocupação hoje no Brasil, infelizmente, que com todo respeito, conforme eu falei, pode ser até que essa seja a diretriz, a lei, a norma. Eu estou falando como engenheiro, pessoa, há 48 anos, e graças a Deus a nossa empresa tem tido um crescimento constante. Nós estamos cada vez mais nos afastando de obras com recursos federais. Então, hoje só se entende preço inicial e punição. E eu vou citar alguns exemplos. Falta acompanhar a execução do contrato para entender e mediar as dificuldades. Eu, inclusive, conversando uma vez com o ministro Éder, que esteve lá em Sergipe fazendo uma palestra, eu disse a ele que o Tribunal de Contas devia ter, nos estados, maiores atribuições. Hoje, um processo, muitas vezes, se gasta com um processo muito mais do que a divergência ou a não conformidade que está se discutindo. Isso é uma questão importante. Outra coisa importante é o seguinte: impossibilidade do Estado ou município de aportar recursos considerados indispensáveis para a parte da contrapartida, reajustamento e possíveis aditivos, sem contar na burocracia e descontinuidade na liberação dos recursos. Então, o senhor sabe, o governo federal faz um convênio com o governo de Sergipe. Aí diz: eu vou mandar X, o Estado que pague o reajustamento, os aditivos, se houverem, e pague a contrapartida. Só que se o Estado não colocar, a obra para, atrasa, e esses custos decorrentes disso, desse crescimento de custos indiretos, são jogados na conta da empresa. As consequências que eu falei: atrasos, aumento de custos indiretos, que são jogados para as empresas, com prejuízo para as mesmas, sempre insuportável. Falta preocupação com o não cumprimento do objetivo principal da obra. Poderia haver maior compromisso com a conclusão da obra. Lá em Sergipe, a doutora de São Francisco, o deputado conhece, a primeira etapa foi concluída no governo Augusto Franco, 84, mais ou menos, em 18 meses. A duplicação tem 30 anos. Já teve inquérito, cadeia, o TCE e o TCU arquivaram porque entenderam que as contas estavam corretas. A CGU não arquivou, aí outro processo. Quer dizer, eu não sei, com todo respeito, deputado, a quem está servindo esse modelo. Esse modelo precisa ser discutido, os atores precisam ser ouvidos, discutidos, como a Câmara está fazendo. Nós tivemos a oportunidade de apresentar sugestões à lei de licitações. Em Sergipe, para meus senhores, tem 400 obras abandonadas. 400. Por essas razões que eu apontei: preços irreais, falta de cumprimento. É o seguinte: se o Estado não tem condições de assinar aquele convênio, para que assina? Para que se provoca uma concorrência que a empresa entra no pressuposto de que a obra vai ter dinheiro? E a obra lá abandonada e sai no prejuízo. Eu tenho um exemplo de uma empresa lá do meu estado, isso é um caso interessantíssimo. Essa empresa fez um conjunto habitacional com recursos federais do PAC, num convênio com a prefeitura. São 1.600 apartamentos, numa faixa de preço mais barata do que a faixa mais barata da Caixa. Essas obras estão paralisadas há 3 anos, já foram invadidas, um dos conjuntos foi invadido, um dos conjuntos estava quase pronto. A prefeitura determinou ao proprietário da empresa que retirasse a vigilância com 48 horas. A empresa retirou a vigilância e, em seguida, não levaram os prédios nas costas porque não podia, não cabia. Então, é o seguinte: aquilo que faltava
10% para terminar, vai voltar 50%. Alguém é responsabilizado por isso? A empresa tem 20 milhões para receber. Alguém chama o prefeito ou lá quem fiscaliza e diz, vem cá, o que está acontecendo com essa obra? Enquanto isso, os beneficiários que seriam beneficiários dessas obras estão morando nos manguezais, nas invasões, na condição, eu não diria nem de subhabitação, é o que existe pior em habitação. E não aparece ninguém. As rádios, os jornais já noticiaram isso fartamente. Então, é fácil verificar, não se anda no interior do Sergipe, porque o senhor não encontra em cada cidade 4, 5 obras paralisadas. Fiscalizações com visões diferentes. Muitas vezes chega uma auditoria do TCU, hoje melhorou muito com a obrigação de ser feita por engenheiros, mas tinha época que não eram engenheiros que faziam as auditorias, e às vezes chega uma outra auditoria, já entende diferente, depois chega a CGU, entende diferente. Então, no fim, quem perde com isso? A obra, a sociedade. E a obra, quando ela é lançada, ela se destina a atender a sociedade. E esse objetivo o Brasil não está conseguindo, com um prejuízo enorme. O presidente da República anunciou 20 mil obras abandonadas. Eu acho que está na hora de se apurar por que essas obras foram abandonadas e está na hora do gestor público também ser penalizado, não só a empresa. No momento, só quem está sendo penalizado é a empresa. Como decorrência, grande quantidade de acordos, mudança de entendimento quanto aos procedimentos a serem seguidos pelos gestores. Como decorrência, a ação de responsabilidade dos gestores aterroriza a situação profissional dos mesmos. São tratados da mesma forma as falhas técnicas ou formais com aquelas que tenham dolo ou intenção deliberada de dar prejuízo ao erário público. Olha, Sergipe, eu conheço a história de Sergipe. O deputado conhece uma parte que é bem mais jovem. Eu não conheço um engenheiro de Sergipe que não responda um processo. Mas, será que isso está bom para o Brasil? Será que esses processos estão levando a algum lugar, além de pagar advogados caros? Então, as empresas que têm condições de fazer as obras, eu estou me reiterando, a série B, C e D, elas estão se afastando de obras públicas federais. Mesmo contrariando a Lei 866, o TCU tem limitado as exigências técnicas. Então, com o objetivo de quê? De aumentar a competitividade. Só que deveria se aumentar a competitividade com exigência que mantenham a empresa do mesmo padrão. Porque o que está acontecendo? Como, por exemplo, recentemente teve uma obra que não foi aberta, que é uma aspiração do povo sergipano, uma luta do senador Eduardo Amorim, de 6 a 8 anos, fazer um hospital do câncer. O que é que acontece? A Caixa aprovou o preço, vem para o TCU, devolve que o preço está fora das tabelas, a entidade lá faz as exigências compatíveis com a complexidade da obra, vem a orientação do TCU para que exija volume de concreto, que não tem nada a ver com a obra, porque em Sergipe se fez muita base de concreto. O volume de concreto de uma base é diferente do volume de concreto de um prédio. Então, o que é que está acontecendo? O Estado de Sergipe gasta muito dinheiro mandando pacientes, tem ciência disso, para Arapiraca, para Salvador, até para o Rio de Janeiro, e mandar uma quantidade pequena de doentes. O senhor está entendendo? Mas essa discussão que o Brasil precisa ser feita. A sociedade precisa. Então, resultado, o senador Amorim propôs quase 90 milhões de verba, 60 foi perdida por esses atrasos. Então, o governador do Estado assinou um compromisso de aportar 60 milhões. Quem é que vai obrigar o governo do Estado a aportar? Aí a empresa entra, ganha a obra, quando chega no caminho diz, olha, o governo já não tem dinheiro para aportar. E quem fica no prejuízo? Por isso, o que nós defendemos é que se desenvolva mecanismos de seleção que tenham condições de executar as obras. Eu vi no Senado uma discussão interessante, que foi uma das nossas propostas da Comissão de Reforma da Lei de Licitações, de se estabelecer seguro de performance bond. Mas não, como é que uma empresa vai apresentar um seguro performance bond que custa caro
com essas tabelas, essas coisas, com esse lucro. Tem acordo que o mau lucro previsto é 8% bruto. Quando você tira o imposto sobre a 4%, a inflação no ano é 10%, como é que fica? Então, essa é uma discussão que a nação precisa saber fazer. Eu estou vendo o tempo ali, se o senhor permitir, eu posso, entendeu? Permitir maior liberdade, voltarmos a fazer engenharia. Cada empresa pegar seu projeto, quantificar a obra, porque na hora que você está quantificando, você está estudando, compor preços ou ter indicadores próprios, estabelecer os custos indiretos. O setor público do meu estado, ele não sabe hoje qual é o salário da iniciativa privada. Então, bota engenheiro, 4 mil. Uma obra complexa, bota um engenheiro. Hoje em dia, qualquer obra média para complexa é o que eu falo nos termos lá de Sergipe. Precisa de 3, 4 engenheiros. Isso fica muito complicado. A atuação do TCU, eu quero reiterar, é necessária e fundamental para assegurar a boa aplicação do recurso público. Mas eu acho que a melhor aplicação do recurso público é a obra ficar pronta, pelo preço justo. Então, hoje, no Nordeste, se o senhor pegar, nós tínhamos da região Nordeste umas 50 mil empresas da série B, C e D. Hoje não deve ter 100 condições de fazer uma obra. Então, estimular a competitividade como? O Ministério Público Federal fez uma concorrência de uma obra em Sergipe, só teve 2 concorrentes. Nós entramos com uma forma de protesto, que não adianta nada, bem acima do preço do órgão, que era irreal. A empresa começou a estar lá largada há 3 anos. Então, será que o Ministério Público já perdeu os recursos, abriu uma licitação para alugar um prédio, pelo que eu soube, até hoje não conseguiu. Quer dizer, essa discussão está na hora do Brasil fazer, entendeu, deputado? Eu acho importantíssimo que o senhor traga esse debate, traga o doutor Felipe, para ouvir um pouco do sofrimento, que não é a visão, que há uma visão talvez um pouco distorcida em função a esses comentários todos que existem, mas eu sempre quero reiterar, eu não estou falando aqui da série A, eu estou falando aqui da série B, C e D. Observe, entretanto, o enorme engessamento de procedimentos, infinidade de controles, limitações e restrições nos orçamentos de obras, especialmente daquelas que são executadas pelas pequenas e médias empresas. Existe praticamente um total tabelamento de todos os custos e lucro das obras. Mas eu acho que não há país nenhum do mundo que adote o capitalismo que tabele lucro. E eu reclamava isso do ministro Benjamin, ele disse, não, o gestor pode não adotar aquelas tabelas, os acordos, e justificar. Todos que não adotaram e justificaram, as justificativas não foram aceitas, responderam processos. Entendeu? Existe praticamente um total tabelamento de todos os custos e lucros das obras convencionais, através de inúmeros acordos, ficando, entretanto, tais controles fragilizados para as grandes obras civis de natureza típica, como aquelas que envolvem Petrobras, Eletrobras e tal, objeto de denúncia diária no meio de comunicações, nas quais o tabelamento não se aplica e onde atua da série A. Quer dizer, ter uma tabela para pegar uma escola é irreal, mas é fácil. Mas para fazer uma obra de alta complexidade é mais difícil você chegar ao valor exato. Sugestões, aí já vou concluir, deputado. Perdoe aí, eu estou me alongando, porque esse tema me apaixona, e eu falo assim com muita autoridade, porque obra com recurso federal nós não queremos. Graças a Deus não temos processo, tá certo? Sugestões, permitir maior liberdade na elaboração dos orçamentos, possibilitando a inclusão de todos os custos existentes na obra, e uma variação para maior no preço base, de forma a possibilitar a inclusão de valores omitidos na apropriação dos custos das obras. Todos os custos indiretos de uma obra, hoje, são legítimos. As empresas têm de dar o café da manhã, o almoço, transporte. Se um trabalhador se acidentar na porta de casa, a empresa é responsável. Tem uma regulamentação no Ministério do Trabalho que uma empresa de construção civil é obrigada a atender 386 itens numa obra. Nenhuma delas é excessiva, mas cada uma delas é um custo.
E esse custo precisa ser alcançado nos orçamentos e não estão sendo pelos acordos. Então, nós tivemos um alto de inflação e 10 itens, os dois mais importantes, era a tampa do lixo, que não estava no local, e o banco do trabalhador, que não tinha 30 centímetros, tinha 8. Isso aí me custou uma multa de 400 e tantos mil, nós pagamos metade com redução de 50%. Então, hoje, só quem sabe quanto custa uma obra, quem está lá na ponta fazendo. É quem tem compromisso da obra ficar concluída. Permitir maior liberdade na elaboração dos orçamentos, possibilitando a inclusão de todos os custos existentes na obra e uma variação para maior no preço base, de forma a possibilitar a inclusão de valores omitidos na apropriação dos custos da obra. Condensar os inúmeros acordos que tratam de obras públicas em uma súmula resenha, como uma indicação, entendeu? Contendo as deliberações da Corte sobre inúmeros aspectos, definindo os procedimentos aceitos e recomendações aos gestores. Essa condensação das decisões poderia ser revisada anualmente, passando a ser exigível a partir dessa publicação. Não se tem como acompanhar e dotar de pronto todos os entendimentos manifestados pelo TCU, em cada uma das suas decisões, muitas vezes com relação aos fatos passados. Propor sugerir ao Legislativo, isso nós já fizemos, nós fomos convidados pela bancada de Sergipe, do deputado Laércio, e apresentamos uma nova proposta de uma lei de licitações, com inversão de fases, que eu não entendo que o TCU não aceita, entendeu? Que é fundamental a inversão de fases, entendeu? Porque reduz a burocracia, combate o conluio, tá certo? E evita empresas aventureiras, porque abre o preço e essa daí nem sequer, né, como o senhor sabe. Propor ao Legislativo ou ao Executivo mudança na legislação que possibilite estabelecer critérios de inexigibilidade de valores propostos, que de fato impeçam o mergulho no preço de licitantes, que invariavelmente terminam por serem paralisados. Então, como o senhor sabe, uma empresa, quer dizer, os orçamentos de obras federais, baseada em acordos, em tabelas, em SINAP, etc., com lucro máximo de 8% bruto, já é o teto, já é o mínimo dos mínimos. Como é que o cara dá 30% de desconto? Está na lei. Lógico que não cabe ao TCU mudar a lei, mas temos de lutar para isso. Hoje, no atual processo de inexequibilidade, tem que dar o cara que der um desconto de 30% tem a sua proposta aceita. Eu ouço de algumas autoridades de Sergipe, estou contratando essa obra sabendo que ele não vai fazer. Isso é um absurdo. Parece que nós não estamos, eu acho que nós estamos mais na França do século XVI do que no Brasil do século XXI. Estabelecer uniformização de procedimentos e definição de competências com outros órgãos de fiscalização, especialmente com a CGU, para evitar duplicidade de trabalho e divergência de entendimento. Isso é importantíssimo. Atuar em tempo real, de forma a evitar que problemas aconteçam. Mediar antes de abrir o processo. Quer dizer, é importante que o TCU mantivesse, por exemplo, em Sergipe. Qualquer dificuldade, você estava a empresa de um lado, o gestor do lado, o TCU no meio, qual é o problema? O que é que está errado aqui? Muitas coisas que se atribuem erradas, porque o senhor sabe que engenharia, embora seja ela é matemática, tem números corretos, mas a construção civil depende da interpretação. Por exemplo, nós fomos autuados uma vez pelo TCU, nos defendemos, porque alugamos um macaco hidráulico para levantar umas vigas pré-moldadas, ao invés de ter comprado. Só que em 45 anos de empresa, a gente nunca precisou desse macaco. Então, é o seguinte, aquele item foi retirado da planilha, uma pequena. Nós entramos na justiça, aquilo que era 500, com correções e tudo, foi para 3 milhões. Tá certo? Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida. Atuar em tempo real, estou dizendo, a mediação é importante. Eu disse ao ministro Éder. Rapaz, o TCU agora está muito bem instalado lá em Sergipe. Tem uma equipe boa, dá atribuição ao TCU para antes de abrir o processo, porque hoje, no novo Código de Processo Civil, a grande matriz é a mediação, é o entendimento, para evitar processos.
com todo respeito aos advogados, Sergipe tem muitos bons advogados, o deputado Lécio conhece, mas é inviável hoje, porque tudo é muito caro, certo? Adotar uma visão mais prática de como se dá a execução da obra, tendo em vista que a formação técnica da maioria dos quadros da fiscalização é acadêmica. Eu imagino como é difícil passar no concurso do TCU. Eu mesmo não passaria nunca, tá certo? Então, há uma formação acadêmica. É preciso somar esse conhecimento acadêmico, à prática da obra. Ouvir o canteiro, copiando um que os políticos gostam muito, ouvir a voz rouca das ruas. Vamos ouvir os canteiros. O que é que está acontecendo? Por que tem essa irregularidade? Vamos ver se não tem uma explicação. Incorporar a visão de que o maior prejuízo para a sociedade é ter obras paralisadas. Obra cara é obra que não termina, é obra que não tem qualidade. Olha, lá em Sergipe, eu não vou citar nome, embora o deputado conheça, tem empresa que lança os empreendimentos mais avançados, mais importantes de Sergipe, e no dia do lançamento anuncia a data e a hora da inauguração. E por que isso não pode ser feito no setor público? Entendeu? O deputado sabe o que eu estou me referindo. Então, por que não pode ser feito no setor público? Entendeu como é? Por quê? Porque se estuda muitos projetos, porque a gente tem um fiscal que é maior do que o TCU, do que o Ministério Público, do que todos, que é o mercado. A gente precisa, no setor de obras públicas federais, ouvir o mercado, ouvir a população. E isso não está acontecendo. Incorporar a visão de que muitas vezes a obra é interrompida para uma correção de valor pequeno, gerando uma perda algumas vezes maior. A nova licitação para a conclusão de uma obra, após longos períodos de paralisação, representa um aumento enorme de custo, muitas vezes bastante superior ao possível sobrepreço identificado em uma fiscalização. Eu não concordo com a questão, eu só acredito, eu pessoalmente como engenheiro, assim, prático, para mim superpreço e superfaturamento é se o valor do objeto não estiver correto. Se você vai comprar um celular em R$1.000, o cara está cobrando R$2.000, tem que ir para a cadeia. Mas eu costumo dizer lá, se me permite, abusando aqui da paciência do presidente, então, Felipe, se você pegar um carro na concessão lá de Sergipe, relacionar todos os componentes do carro e sair comprando os componentes, certamente vai sair um carro menor, melhor, mais barato, mas não anda. É o que está acontecendo com obras. Há uma visão de estudar cada item per si, entendeu, doutor Felipe? Outra coisa, atuar fortemente junto aos órgãos responsáveis pelos repasses de recursos para garantir a sua continuidade, evitando a necessidade de sua paralisação. Como o TCU é da maior importância do controle e faz isso muito bem, tem de atuar também junto ao poder público, para o poder público pagar, assumir os custos de não ter pago. Então, o governo simplesmente diz, olha, o governo fala, não mandou dinheiro. A empresa vai para o banco, toma dinheiro emprestado a 3%, 4% ao mês, quando vai cobrar a inadimplência que está na lei, aí o gestor diz, vai para a justiça. Na justiça, leva 10 anos e a justiça é uma das melhores do Brasil, eu quero reconhecer isso aqui. No fim, você recebe um precatório. O senhor está entendendo? Então, são essas questões que precisam ser discutidas, objetivando não a vantagem da empresa, mas a necessidade da população de ter a obra concluída. Usar a inclusão de cláusulas expressas nos contratos que determina a remuneração dos contratados pelo atraso de pagamento do poder público nos termos do Código Civil. Então, é o seguinte, lá em Fortaleza, por exemplo, essa empresa me comentava, deve não sei quantos milhões à empresa, uma da obra está invadida, e os invasores fizeram puxadinho, botaram mais um andar em cima, ameaçado a cair. O outro, roubaram quase tudo, iam gastar 10%, vão gastar 50%. E não aparece ninguém para questionar o prefeito.
Só que ele está perdendo na história a população e a empresa. Então, essa é uma discussão que precisa ter encaminhamento. Revisão da forma de responsabilização do gestor das obras pelos órgãos de fiscalização e controle, tratando de forma diferenciada eventuais falhas técnicas ou formais com aquelas que têm o dolo ou intenção deliberada de roubar, de desviar e tal. Eu, usando a palavra de um político lá de Sergipe, em Sergipe todos se conhecem, pequeno, estado pequeno. Eu não conheço, em 48 anos, um engenheiro que tenha enriquecido roubando. Pelo contrário, são chatos, são cobradores e tal. Agora, não conheço nenhum que não esteja respondendo a um processo, ou quase nenhum. Quer dizer, será que isso é bom para o Brasil? Será que isso é um modelo que a gente não precisa discutir? Que eu estou dizendo, estou falando muito em modelo, não estou falando em instituição. Então, eu vou passar para o senhor as cartilhas, que inclusive contaram com a presença do ministro Benjamin Zimmermann, e as conclusões estão aqui, e que isso que eu estou falando aqui, nós repetimos há 10 anos. Espero que eu estou entregando ao senhor. Se o senhor quiser uma cópia também desse material, eu posso deixar com o senhor também. Agradecendo as palavras e a exposição feita pelo Dr. Luciano Barreto, eu quero passar a palavra agora